barriga inchada, gases ou dores abdominais. Uma das principais causas são os problemas de fígado e de vesícula. São órgãos diretamente responsáveis pela desintoxicação e depuração do organismo. O pulmão, a pele, mas sobretudo o fígado e os rins são dois órgãos fundamentais na desintoxicação do organismo. É importante perceberem que o organismo possui o seu próprio mecanismo, o próprio sistema de desintoxicação, mas muitas vezes, sobretudo pela quantidade de tóxicos que ingerimos, pelo excesso de peso, pelos contaminantes contidos nos alimentos, no ambiente, também pelas toxinas que consumimos diariamente, este nosso sistema de desintoxicação natural fica sobrecarregado e não consegue cumprir a sua função adequadamente. Por exemplo, no processo de emagrecimento, é fundamental que este sistema funcione bem. Então, eu uso muito plantas como o boldo, o dente-leão, a alcachofra e o cardo mariano, plantas contidas até num produto que eu utilizo muito que se chama Super Detox. Eu já sei que muita gente me vai perguntar e vou colocar o link do produto no final da live, vai ficar na descrição da live. Então este tipo de plantas ajudam a estimular o funcionamento do fígado, do rim e do intestino, que vai ajudar no processo de desintoxicação, tornando até mais fácil emagrecer. Pessoas que sentem muitos gases, a barriga inchada, sobretudo após as refeições, enfartamento também, retenção de líquidos, podem beneficiar muito com este suplemento. Na realidade, ajuda muito até neste processo e também no processo de emagrecimento. Porque as combinações destas plantas ajudam a função de desintoxicação do organismo e ajudam também a melhorar o funcionamento hepático. Também tem um efeito diurético e um efeito laxativo suave. Okay? Segundo um dito popular, estas plantas ajudam a limpar o filtro renal e secam, entre aspas, a esponja hepática. Ajudam também a mobilizar as gorduras, impedindo a sua acumulação. Estimulam também o funcionamento da vesícula biliar. Ajudam a controlar os níveis de colesterol e de açúcar no sangue. E, por esta razão, eu utilizo muito quando quero fazer um processo de desintoxicação, quando quero potenciar a desintoxicação do nosso organismo e também nos processos de emagrecimento, porque é um processo fundamental na ajuda a quem quer perder peso. Também quem sofre de distensão abdominal, inchaço a barriga, inchaço, más digestões pesadas, beneficia muito com as plantas contidas no Super Detox. Obviamente podem tomar as plantas também em chá. Não é fácil, para já porque não conseguem as mesmas concentrações que nós conseguimos numa ampola, obviamente, e depois porque são plantas extremamente amargas. Obviamente que qualquer processo de tratamento só funciona com boas regras alimentares, exercício físico adequado, boas regras de sono e controle do stress. Se sofre de inchaço, gases ou distensão abdominal, provavelmente estará também a sofrer de excesso de fermentação. Isto acontece por várias razões. Provavelmente está a comer coisas que fermentam muito, como por exemplo o leite, a batata, os cereais, o pão, o excesso de carne, sobretudo a carne vermelha, leguminosas, muitos sumos de fruta, sobretudo processados, doces, açúcar, refrigerantes, entre outros alimentos, obviamente. Também porque o seu sistema digestivo não processa bem os alimentos e isso faz com que fermentem. Okay? Outra das razões tem a ver com a acumulação de bactérias prejudiciais no nosso intestino. E uma razão muito comum é as pessoas que sofrem de problemas de vesícula biliar ou que sofrem de fígado gordo ou esteatose hepática. Pessoas que têm o fígado gordo, pessoas que têm muito volume abdominal com excesso de peso, provavelmente são pessoas que podem ter estes problemas. Ou também pode acontecer uma combinação de todos estes fatores que eu falei. E há causas que levam a que isto aconteça. E as causas principais são as seguintes.
não mastigar o suficiente, porque mastigar ativa o processo digestivo e prepara o alimento para que possa ser digerido. Se engole em vez de mastigar, os alimentos vão em pedaços demasiado grandes para o estômago e isto vai desencadear um trabalho excessivo por parte do estômago para poder degradar este alimento em moléculas mais pequenas, cada vez mais pequenas, e isto pode causar fermentação. Dica importante: mastiguem bem pelos dois lados da boca. A maior parte das pessoas não faz. E eu sei que vocês não fazem, eu conheço-vos bem, eu sei como é que vocês funcionam. Outra causa que eu apontaria como uma causa importante é a falta de ácido clorídrico no estômago. Uma situação também conhecida por hipocloridria. Se é daquelas pessoas que come pouco e fica empaturrado até ao dia seguinte, provavelmente sofre de hipocloridria. Ardor, azia, inchaço ou distensão abdominal imediata após comer também são sintomas que não está a produzir suco gástrico suficiente. Então, uma deficiência na produção de ácido clorídrico, se não for produzido de maneira adequada, altera toda a função digestiva, causando muitos problemas. Normalmente, estes problemas acentuam-se naquelas pessoas que comem muitas vezes ao dia. Comem muitas vezes ao dia, demasiadas vezes ao dia, ao longo do dia, e que acabam por cansar, entre aspas, o estômago. Ou também pode acontecer, além de comer várias vezes ao dia, estar a comer demasiada proteína. Okay? Também pode ser uma das causas a toma de os chamados protetores gástricos, o omeprazol, o pantoprazol, exomeprazol, são inibidores deste processo gástrico. Então, todas estas razões são válidas, todas estas causas são válidas, e uma que eu já falei atrás e que é importante, é uma causa de facto muito importante, o mau funcionamento do fígado da vesícula biliar. A vesícula biliar produz bilis, que é fundamental sobretudo para a degradação das gorduras. Se tem problemas com as coisas fritas ou com as coisas que têm um pouco mais de gordura, provavelmente está a produzir bilis de forma deficiente. Comer plantas amargas, como por exemplo o alcachofra, o rabanete, o agrião, a rúcula, comer gordura em quantidade controlada e restringir a quantidade de hidratos de carbono, pode resultar, obviamente, numa melhoria dos sintomas, uma vez que ajuda a controlar a produção de bilis. E a causa, a quarta causa, é a questão de nós termos ouvido a vida toda a dizer que temos que comer muitas vezes ao dia. E, de facto, estar a comer muitas vezes ao dia pode levar a problemas gástricos. Imagine, o seu estômago muitas vezes ainda não terminou a refeição anterior e já está a receber novamente comida. Nestes casos, o estômago fica estressado, cansado e acaba por não funcionar bem. E não funcionando bem, o que é que vai acontecer? Aumenta a fermentação e, consequentemente, os gases e o inchaço abdominal. A barriga fica distendida. Além disso, quando comemos muitas vezes ao dia, os mecanismos biológicos de limpeza e desintoxicação, a autofagia, que basicamente é a capacidade que o nosso corpo, o nosso organismo tem de se libertar do que não lhe interessa, ou que está em excesso e o que lhe faz mal, ficam desativados. Então perde-se esta capacidade de limpar bem o estômago. Quando nós não depuramos bem, quando nós não desintoxicamos bem, por isso é que eu utilizo plantas como a alcachofra, o carto-mariano, e até neste suplemento que eu vos falei, no Super Detox, forma-se uma questão que se chama SIBO, ou seja, forma-se um crescimento excessivo de bactérias no intestino. E este distúrbio do microbioma intestinal, na nossa flora intestinal,
leva também a sintomas gastrointestinais, como diarreia, obstipação, gases, cólicas, inchaço, indigestão e também pode levar a uma má absorção nutricional. Para resolver isto, em muitos casos, ajuda muito fazer um espaçamento maior entre as refeições. Comer 2 a 3 vezes por dia e, sobretudo, comer quando se tem fome verdadeira e não fome emocional. Comer quando o estômago já está vazio. E existem também muitas outras causas, como por exemplo o déficit de enzimas, sensibilidades ou alergias alimentares, muito comuns hoje em dia, o stress, a ansiedade, enfim. Mas estas que eu falei são as mais habituais, ok? Para o final, vou-vos dar assim 4 dicas para começarem já a pôr em prática, baseadas na evidência científica, bem fáceis de aplicar e que podem ajudar muito a quem sofre com este problema. Dica número 1. Espaça as suas refeições de modo a permitir que o seu sistema digestivo descanse, se recupere e se regenere após todo o trabalho que tem com a digestão, após as refeições. Dica número 2. Experimente tomar 1 colher de chá ou de café de vinagre de maçã ou de cidra para estimular a produção de ácidos gástricos e aumentar a produção de bilis antes das refeições. Posso experimentar tomar 1 colher de chá ou café de vinagre de maçã ou cidra. Dica número 3. Evite os hidratos de carbono, sobretudo os monossacáridos ou os disacáridos, como por exemplo o açúcar, os doces, a massa e o pão. E também os edulcorantes, como o sorbitol, uma vez que estes produtos alimentos aumentam as fermentações. E, meus amigos, a fruta não é um problema de maior. Contudo, no caso das pessoas que sofrem deste problema, recomendo consumirem frutas mais ácidas, como por exemplo o abacaxi, a ameixa, a amora, a framboesa, a nêspera, o pêssego, etc. Dica número 4. Entre a última refeição e a primeira da manhã do dia seguinte, tentem passar no mínimo 12 horas, embora o ideal sejam 14. E se de facto tem problemas em fazer digestões, mal-estar, inchaço abdominal, experimente fazer durante 1 ou 2 meses umas ampolas que contenham alcachofra, cardo mariano, boldo, como por exemplo as contidas no Super Detox, que podem encontrar no meu site www.doutorjoãobravo.com ou pelo telefone 220-998-912. Durante 1 mês ou 2, podem começar com uma ampola depois do almoço e depois do jantar, pelos primeiros 15 dias, depois reduzir para 1 ampola por dia e podem fazer a cada mudança de estação ajudar os mecanismos de depuração do nosso organismo. Okay?